Nós vamos ler 1 aos Coríntios capítulo de número 15, 1 aos Coríntios capítulo de número 15, e nós vamos ler a partir do versículo de número 50, mas eu aconselho você, depois na sua casa, tendo essa oportunidade, esse tempo, de fazer a leitura do capítulo todo, porque é o capítulo que fala sobre a ressurreição. Na verdade, Paulo, em todas as suas epístolas, cita sobre a doutrina da ressurreição, mas de forma mais detalhada, de forma mais minuciosa, ele expõe essa doutrina para a igreja dos Coríntios, uma igreja de predominância grega, que não acreditavam na ressurreição do corpo, uma igreja que era composta por pessoas que tinham a filosofia que o corpo é ruim e o bom é o imaterial. Então aquilo que se fazia com o corpo não tinha problema, porque o importante era a alma, o importante era o interior, e que na verdade o corpo era a prisão da alma, e a morte libertava a pessoa dessa prisão. Então Paulo, quando vai falar sobre a ressurreição, ele fala de algo que era escandaloso para os gregos. Para os gregos, a ressurreição corpórea era algo escandaloso. Eles não admitiam essa possibilidade, porque acreditavam que quando as pessoas saíam do corpo, elas se libertavam, e agora eu vou voltar para um corpo, para uma prisão novamente. Então até existia uma circular na igreja, que Jesus de fato não tinha ressuscitado dentre os mortos, e que também nós não ressuscitaríamos. Nós iríamos de repente evoluir e chegar a um plano superior, virarmos um tipo de espírito, um tipo de fantasma. Então Paulo escreve esse capítulo, que é o maior capítulo do Novo Testamento, para falar dessa importante doutrina, que é a doutrina da ressurreição. E não vou ler o capítulo todo, mas quero ler com você a partir do versículo de número 50. Então vamos lá. Paulo escreve assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aqui ele está dizendo que o corpo humano não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que o trabalho de vocês no Senhor não será inútil. Amém? Podemos orar, irmãos, mais uma vez? Se você puder, feche os teus olhos aí na sua casa e peça ao Espírito Santo que venha falar conosco, que venha abençoar a nossa vida. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Muito obrigado pela tua copiosa presença, que nós sentimos aqui no momento das orações, no momento da abertura deste culto, no momento, Senhor, dos louvores, ó Pai, e até mesmo
na beleza da declamação que foi feita. Mas nós te pedimos neste momento, que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Senhor torne viva a tua palavra aos nossos corações, e que pela tua graça e misericórdia o Senhor me use como instrumento, Senhor, para falar aquilo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos e não permita que eu fale nada além daquilo que o Senhor quer nos dizer. Eu falo isso e peço isso no nome de Jesus e para a glória única e exclusivamente de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nosso querido irmão Juliano iniciou esse culto falando sobre esperança. Depois o irmão Silvio veio aqui e, ao iniciar a sua poesia, falou sobre esperança. E o tema da mensagem que nós não combinamos, que eu vou falar hoje, é justamente sobre a esperança da ressurreição. E talvez essa seja uma das palavras mais poderosas e mais oportunas para o momento que nós estamos vivendo, a palavra esperança. Em tempos difíceis, irmãos, nós sempre precisamos manter a chama acesa da esperança e no meio da escuridão, deixar brilhar a luz da esperança para que outros encontrem também esse caminho. E eu acredito que todos os significados que podem conter dentro da palavra esperança, porque é uma palavra com significados múltiplos, abrangentes e com várias conjugações, mas dentro dos significados, mais todos eles cabem na palavra ressurreição. Eu acho que a palavra ressurreição abrange todas as interpretações, toda a hermenêutica da esperança. Toda a esperança possível se encontra na palavra ressurreição. Por isso que a palavra ressurreição, ou a ressurreição de Jesus, é a mensagem central da nossa fé. A ressurreição de Jesus é o coração do Evangelho. De fato, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria esperança, não existiria Evangelho, não existiria mensagem, porque após o seu sepultamento, ali em Jerusalém, não haveria mensagem a não ser que se remetesse ao passado. E é bem provável que nem eu e nem você tivéssemos ouvido falar sobre o Galileu de Nazaré, sobre o profeta ali do primeiro século. Mas o que fez essa mensagem chegar até nós, o que faz essa mensagem transcender a barreira do tempo, o que faz essa mensagem ser viva e eficaz, é porque ela não é uma ideologia, é porque ela não é uma filosofia, porque ela não é simplesmente um código de ética, um código moral, mas ela é uma mensagem viva, porque trata de uma pessoa que está viva e que testifica dessa mensagem. Então a ressurreição é a maior e mais significativa mensagem que nós como cristãos temos. Tanto é que na igreja primitiva, a pregação, a tônica da pregação era: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E Paulo e os apóstolos espalhavam essa mensagem por todo o mundo conhecido da época: Jesus ressuscitou. E as autoridades judaicas ficavam enlouquecidas, ensandecidas, porque eles falavam. Eles não cessam de falar que Jesus ressuscitou. E eles queriam calar essa mensagem. Por quê? Porque para eles a cruz tinha sido o final. Mas eles testificavam dizendo:
a cruz, o túmulo, a sepultura não pôde deter aquele que é o autor da vida. Ele levantou-se vivo e ressurreto ao terceiro dia. E essa mensagem era tão importante, é tão importante para nós, porque se de fato Jesus ressuscitou, isso atesta, isso prova, isso comprova que a sua oferta de expiação pelo nosso pecado foi aceita, que o seu plano de redenção foi concretizado, e que tudo aquilo que ele prometeu e aquilo que ele pregou era de fato verdade. Então a ressurreição é o atestado de que a obra de Cristo foi concretizada e que o seu sacrifício vicário foi aceito por Deus. O atestado disso se encontra na ressurreição. Paulo até diz que se Jesus de fato não ressuscitou entre os mortos, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Não passa de mitologia, não passaria de doutrina humana, não passaria de uma filosofia dentre outras que existem, mas a ressurreição comprova que a mensagem de Cristo é a mensagem de Deus, é o atestado da vitória do nosso Senhor. Posso ouvir um amém aí na sua casa? Amém. Então, meus irmãos, a ressurreição, se nós formos pegar tipo da questão histórica, ela é um fato histórico, comprovado, com testemunhas oculares, e todos os pensadores, filósofos sinceros que foram buscar a respeito da ressurreição de Jesus, chegaram a essa mesma conclusão, que ela de fato é um fato, que ela de fato aconteceu e é um fato histórico. Mas eu não quero falar sobre a historicidade da ressurreição de Jesus, mas a minha ideia é trazer a implicação dessa mensagem para nós hoje. William Barclay, na sua coletânea de exposição sobre o Novo Testamento, ele disse que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses sobre a ressurreição, tem 3 finalidades: conhecimento, consolo e esperança. Conhecimento, consolo e esperança. E eu vou tentar seguir essa tríade de conhecimento, consolo e esperança, falando sobre a ressurreição. E eu quero trazer aqui 3 pensamentos sobre a ressurreição, irmãos. A esperança da glorificação, em primeiro lugar, a esperança do novo céu e da nova terra, e a esperança do galardão que nós encontramos nesse texto que nós lemos. A esperança da glorificação, a esperança do novo céu e da nova terra, e a esperança do galardão. E que talvez esses 3 pensamentos aqui possam trazer para a gente conhecimento, consolo e esperança. Posso ouvir um amém, irmãos? Glória a Deus. A esperança da glorificação. Irmãos, a obra de Cristo já foi consumada na cruz do Calvário, porém ela não se completou ainda em nossa vida. Como assim, pastor? Eu costumo dizer que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quando Jesus morreu no Calvário por nós, e nós recebemos pela fé esse sacrifício, nós fomos justificados pela fé nele. Então nós somos reconciliados com Deus. E hoje o nosso espírito está redimido, porque ele tem de novo acesso com Deus.
Você pode sentir a presença de Deus hoje na sua vida, na sua casa. Você pode sentir a paz de Deus. Você pode sentir a alegria de Deus. Você pode sentir o conforto de Deus. Você pode sentir a força de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo te reconciliou com Deus. Nós não estamos mais desligados de Deus. Deus não está mais distante ou com o rosto virado para a humanidade. Deus não está mais carrancudo, ou Deus não está mais chateado. Por quê? Porque o sangue de Jesus aplacou a ira de Deus, satisfez a sua justiça pelo pecado, e nós somos reconciliados com Deus pela fé em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Deus não está distante de você. O nome e a pessoa de Jesus te liga com Deus, e isso basta você crer, basta você se arrepender. Se você nunca teve um encontro verdadeiro com Deus, você não precisa de uma igreja para isso, você não precisa de um pastor para isso, você não precisa de ninguém para isso, você só precisa de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O nosso espírito foi salvo, e ele está conectado com o Senhor nesse momento. O Espírito Santo vem habitar em nós, e nós vivemos no presente o processo da salvação, porque o processo atual da salvação é a nossa santificação. Nós não somos desse mundo, mas ainda temos muita coisa desse mundo em nós. Nós somos do céu, mas temos muitos sentimentos que são da terra ainda dentro de nós. Nós deveríamos pensar nas coisas que são lá do alto, mas tem muitas coisas aqui deste mundo que ocupam e que tomam conta do nosso pensamento. Então o Espírito Santo vem e processa a salvação de Deus, transformando-nos gradualmente, diariamente, na pessoa que devemos ser. Talvez você esteja desanimado com você mesmo. Eu às vezes me pego desanimado comigo mesmo, quando eu olho para o cristão que eu deveria ser, e para o cristão que eu sou. Às vezes me dá uma desolação, uma tristeza, mas graças a Deus, que nós não somos uma obra acabada. O Senhor ainda está trabalhando em nós, o Senhor ainda está nos santificando, e essa salvação que nós recebemos, ela vai se processando diariamente em nós, e o Senhor quer nos transformar na imagem do seu Filho Jesus. Então, meu querido, não se desmotive, se você ainda não alcançou o que você precisa alcançar, se você não é ainda quem você deveria ser, se você ainda não está fazendo o que você sabe que deveria fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está trabalhando em você a esperança. Amanhã você pode ser melhor do que hoje, e depois de amanhã você pode ser melhor do que amanhã, e a cada dia buscar em Deus ser uma versão melhor de você mesmo e parecido com Jesus. Nós todos os dias temos que buscar a transformação, mas o que nos traz esperança é que o Senhor ainda está trabalhando no barro, amassando o barro para formar um vaso que glorifique a Ele. Graças a Deus, eu não sou como já fui, mas infelizmente ainda não sou como deveria ser. Ainda estou sendo salvo, e você também está sendo salvo, e você tem que abrir o seu coração para que o Espírito Santo continue trabalhando, transformando, curando, libertando a sua vida. Mas há esperança, mas ainda nós seremos salvos, porque a nossa redenção não se completará perpetuamente enquanto estivermos residindo nesse corpo.
O nosso espírito foi salvo, a nossa alma está sendo salva, mas o nosso corpo ainda será redimido. Nossa natureza humana ainda reside nesse corpo, e esse corpo ele ainda é corruptível e precisa ser redimido. Esse corpo ainda não foi redimido, meus irmãos. Esse corpo ainda não foi transformado. Se você olhar bem no espelho, você vai ver que ele está envelhecendo. Você vai ver que ele está se corrompendo. Você vai ver que os anos estão fazendo efeito sobre ele. Talvez você observe um pouquinho de cabelo branco, ou a ausência deles. Talvez você não queira aceitar que você não tem a mesma agilidade, a mesma mobilidade, a mesma velocidade para fazer as coisas que você fazia quando tinha 20 e poucos. Mas é fato, nós habitamos num corpo que ainda não foi redimido. Esse corpo ainda não foi resgatado. E nele reside a corruptibilidade, como disse o apóstolo Paulo. Tem muita coisa que está dentro desse nosso corpo, que não está dentro do plano de redenção de Deus. Por exemplo, esse corpo convive com a corruptibilidade. Esse corpo convive com a dor. E para esse plano a dor é uma bênção. Esse corpo convive com as enfermidades. Vejamos o que tem acontecido com a humanidade, o que tem acontecido com as pessoas. Um microvírus, que tem uma medida microscópica, é capaz de corromper todo o nosso organismo e levar uma pessoa a óbito em cerca de dias. Então, irmãos, ainda tem a natureza pecaminosa que reside nesse corpo. E nós vemos, irmãos, constantemente a luta que os servos de Deus tinham. Paulo ele falava assim: quem me livrará desse corpo mortal? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. No meu homem interior, ou seja, no meu espírito, eu consinto com a lei de Deus que é perfeita, mas na minha carne eu vejo uma guerra, querendo fazer aquilo que eu não quero. Ou seja, nós ainda temos uma natureza que precisa ser redimida, e que nós precisamos de fato lutar com ela todos os dias. Então, irmãos, nós temos a bendita esperança da glorificação. E o que é a bendita esperança da glorificação? É de que o nosso corpo será redimido. É que o nosso corpo será transformado pela ressurreição. Quero me deter um pouquinho com os irmãos sobre isso. Paulo, nesse mesmo capítulo, diz que Jesus é a primícia da ressurreição. Ou seja, Jesus não foi o primeiro homem a ressuscitar. Porque antes de Jesus, Elias tinha ressuscitado pessoas, Eliseu tinha ressuscitado pessoas, o filho da viúva de Naim ressuscitou, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Então, quando Paulo fala que Jesus é a primícia da ressurreição, não é que ele é o primeiro homem a ser ressuscitado, mas ele é o primeiro a ser ressuscitado, à semelhança de como nós seremos. Ele é a primícia, ou seja, ele é o primeiro, foi ele quem iniciou essa nova era, essa nova estação de ressurreição, foi inaugurada pelo Senhor Jesus. Então Jesus, quando ele levantou da sepultura no domingo de Páscoa, ele inaugurou o tempo da ressurreição.
E Ele conquistou para todos nós a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Paulo pregava: se Jesus ressuscitou, Ele é a garantia que nós vamos ressuscitar também. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai vivificar ou vai ressuscitar o nosso corpo mortal. Se você está me entendendo aí na sua casa, diga um glória a Deus. Então Paulo fala assim: olha, Jesus é a primícia da ressurreição, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar, a voltar da morte, vencendo a morte. Por quê? Porque Lázaro ressuscitou e viveu depois de um tempo, e depois Lázaro fez o quê? Morreu. O filho da viúva de Naim, a mesma coisa. O filho daquela mulher que Elias ressuscitou, a mesma coisa. Mas Jesus, Ele ressuscitou para viver eternamente. Então a ressurreição de Jesus foi a vitória completa sobre a morte. Aleluia! E Ele ressuscitou agora numa condição incorruptível. Lázaro ressuscitou no mesmo corpo que ele tinha antes da sua morte, mas Jesus, Ele ressuscita num corpo glorificado, num corpo imortal, num corpo incorruptível. E Paulo fala como será a nossa ressurreição. Se você quiser ler, irmão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 49, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Paulo fala que nós vamos semear corrupção e vamos colher a incorrupção. Irmãos, esse corpo, ele é corruptível em todos os aspectos, mas ele é um corpo que está se corrompendo, é um corpo que está vencendo, que tem prazo de validade, que está sujeito às enfermidades. Não é porque você é crente, não é porque você é salvo em Jesus, que você está isento de enfermidade, porque você tem um corpo que ainda não foi redimido, e que ainda sofre os efeitos da morte, sofre os efeitos do pecado, mas esse corpo vai ser a semente para um corpo incorruptível. Paulo fala: semeia-se corrupção e colhe-se incorrupção. Aleluia. Ou seja, irmãos, o corpo que nós vamos receber, o corpo da ressurreição, será feito a partir dessa semente aqui, da semente do seu corpo, da semente do nosso corpo, vai nascer um outro corpo, um corpo corruptível, vai nascer um corpo incorruptível. O pessoal pergunta: pastor, mas quem foi para o céu? Bem velhinho, ou um bebê, ou já, sabe, com o prazo de validade vencido, bem, né, bem gasto, para não dizer outra palavra. O corpo corruptível será a semente, mas o que vai nascer é um corpo perfeito, um corpo incorruptível, que o tempo, que as enfermidades, que as dores e que principalmente o pecado que gera a morte não terá efeito sobre esse corpo. Aleluia. Paulo continua dizendo que semeia-se em desonra, mas se colhe em glória. Veja, irmãos, preste atenção aqui em mim. Eu espero que você esteja tão empolgado com essas coisas como eu estou. Jesus semeou na cruz o seu corpo, e aquele corpo foi dilacerado pelos horrores que ele sofreu no Calvário, na Via Crucis e na sua tortura. Aquele corpo foi todo machucado, dilacerado, arrancaram as suas barbas, feriram o seu lado, transpassaram todos os seus órgãos internos, suas costas foram moídas pelos açoites dos romanos. Ele foi
pendurado na cruz, cravaram uma estaca nos seus braços, nas suas pernas. Ele foi ali exposto nu, na vergonha e no vitupério de todos aqueles que olhavam para ele. Mas ao ressurgir, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele semeou um corpo em desonra, mas ele recebeu como colheita um corpo glorioso. Quando João viu Jesus na ilha de Pátimos, no seu corpo glorificado, os olhos dele brilhavam como chama de fogo. Os seus cabelos eram brancos como a neve. O seu rosto brilhava como o esplendor do sol ao meio-dia. Aquele corpo que foi semeado em vergonha, ressuscitou num corpo glorificado, que agora não sente mais os efeitos do tempo, que atravessava as paredes, que tinha uma velocidade impressionante, mais rápido do que a velocidade da luz, porque ele foi para o Pai e logo estava com os discípulos. Ou seja, irmãos, esse corpo que se corrompe, esse corpo que luta contra nós muitas vezes, ele será semente, e que o Senhor trará glória e poder. Aleluia. Lá em Daniel 12, no versículo 2, fala assim: muitos dos que já tiverem morrido ressuscitarão, uns terão a vida eterna, outros sofrerão um castigo eterno. Os mestres sábios e aqueles que ensinaram as pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, como um brilho que nunca se apagará. Daniel 12, 2. Aleluia, irmãos. O nosso corpo será belo, o nosso corpo será glorioso, o nosso corpo brilhará, e o nosso corpo não sofrerá mais o efeito da corrupção. Por isso a nossa redenção só será completa com a transformação do nosso corpo, que virá na ocasião do arrebatamento de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Segunda esperança, aqui são só 3 hoje, tá, irmãos? A esperança na nova criação de Deus. Irmãos, Deus tem o controle da história em suas mãos. A ressurreição não vai ser uma ressurreição num corpo espiritual, será num corpo glorificado, mas será um corpo físico. Tomé tocou o lado de Jesus, tocou o corpo de Jesus. Jesus comeu peixe com os discípulos. Jesus, ele tinha um corpo físico. E assim como Deus vai restaurar esse céu, vai restaurar o céu e vai restaurar essa terra em que nós vivemos. Por quê? Porque Deus se preocupa com o nosso corpo, porque Deus se preocupa com os céus e com a terra, porque é tudo do domínio e da criação dele. Tem muita gente que acha que na ressurreição a gente vai virar anjo, e vai ficar voando por aí. Não, nós teremos um corpo físico e nós vamos herdar essa terra e vamos estar com o Senhor. O profeta Isaías e o escritor de Apocalipse fala: eis que faço novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. O livro da Revelação, o Apocalipse capítulo 21, Jesus fala que ali haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e Deus fará o seu tabernáculo junto com os homens, e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ali não haverá mais a dor, ali não haverá mais a morte. Naquele lugar não vai precisar de sol e nem de energia elétrica, porque a própria do Senhor vai iluminar aquela cidade. E esse corpo de ressurreição que vamos receber, é para podermos ingressarmos nessa nova estação de Deus, para podermos reinar com Cristo, para podermos herdar esse novo céu e essa nova terra, porque o texto diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Deus
está reconstruindo o homem a partir de Jesus Cristo. E Ele vai reconstruir também essa terra, e vai reconstruir o céu, e os seus servos vão reinar com Ele. Eu acho maravilhoso quando a gente lê o livro de Apocalipse, quando fala ali que Babilônia caiu. Aleluia. Babilônia ali tem duas implicações e vários tipos de abordagem interpretativas, mas basicamente, irmãos, aponta para a religião corrupta e para os governos corruptos. Babilônia significa a cultura desse mundo, a cultura de governo desse mundo e a cultura religiosa desse mundo. O governo corrompido, onde quem pode mais chora menos, onde aqueles que são menos favorecidos não têm vez, onde o mais forte oprime o que é mais fraco, onde nós nos vemos face a face com a injustiça cotidianamente, onde nós vemos os clamores sociais. E um dia, irmãos, todo esse governo humano, toda essa filosofia babilônica, a filosofia do prazer, a filosofia de onde os fins justificam o meio, a filosofia dos orgulhosos, dos gananciosos, dos acumuladores, dos opressores, toda essa filosofia babilônica vai cair aos pés do Senhor Jesus. Toda essa religião corrompida, toda essa religião que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, afasta as pessoas do Senhor, toda essa religião que ao invés de abrir a porta do céu, coloca fardo pesado nas pessoas e impede elas de chegarem até lá, toda essa religião que negocia Deus, que vende fé e que oprime os menos favorecidos, toda essa Babilônia vai cair, todos os governos humanos vão cair, e vão reconhecer o governo de justiça, de equidade, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele virá. Venha a nós o teu reino. O céu está vindo para a terra, irmão. O céu está vindo para a terra. Jesus está voltando e Ele vai estabelecer essa ligação nova entre o céu e a terra, entre esse novo céu e a nova terra, e Ele será o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e os mansos herdarão a terra. Aleluia! Nós temos essa bendita esperança na nova criação do Senhor. Posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém aí na sua casa? Eu tenho essa bendita esperança. Paulo fala que até a criação, até a natureza aguarda, geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A nossa criação, o mundo, a natureza anseia pela redenção da terra. O planeta geme, o ecossistema geme. Nós somos péssimos mordomos desse mundo. Estamos destruindo aquilo que será a nossa própria herança. E por isso, a natureza, a criação geme pelos efeitos do pecado. Mas um dia, irmãos, o Senhor vai redimir a criação. O Senhor vai redimir essa terra. Haverá harmonia, haverá paz e haverá a justiça que vem do Cristo. Último lugar, irmãos, nós temos a esperança do galardão.
Ô irmãos, eu nunca entendi. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 até ontem. Porque eu achava muito estranho, Paulo lá falando sobre ressurreição, e ele faz lá um discurso épico sobre ressurreição, e aí ele termina falando assim: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Eu gosto muito desse versículo, mas eu não entendia ele dentro do contexto. Mas o que tem a ver ressurreição com ser firme, constante, abundante na obra do Senhor? Eu achava que estava meio desconectado ali aquela conclusão. E eu já tinha até pensado nisso algumas vezes. Até falei isso em sala de aula algumas vezes. Mas ontem eu meditando, eu creio que o Senhor me trouxe o entendimento. Estava aprofundando nessa ideia da ressurreição, e a conclusão é perfeita, porque a palavra de Deus é perfeita. O que Paulo estava ensinando é que aquilo que a gente faz para o Senhor, toda obra que a gente faz para o Senhor, todo o nosso trabalho que a gente faz para o Senhor, vai refletir nesse tempo de ressurreição. Tudo que a gente faz para o Senhor, terá a sua recompensa, terá o seu galardão, e esse galardão e essa recompensa, será para esse período de ressurreição. Sabe, irmãos, nem sempre a gente consegue ver o fruto do nosso trabalho, nem sempre a gente consegue ver justiça naquilo que nós fazemos, e nem sempre você vai colher os frutos da sua semente em tempo que você possa ver. Tem até uma frase que diz assim, que quem planta tâmara, não colhe tâmara, porque a tâmara demora mais ou menos 150 anos para frutificar. Então, se eu plantar tâmara, eu não vou colher tâmara, alguém vai colher tâmara. E assim muitas vezes é na obra de Deus. Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento e outro colhe. Às vezes é assim, irmãos, dentro da nossa perspectiva de caminhada de fé, a gente não consegue contemplar o fruto de tudo que nós fazemos, o fruto de todas as orações que empreendemos, de toda a entrega que fazemos para o Senhor, de todo o tempo que nos dedicamos discipulando, ensinando a palavra de Deus, aconselhando, pastoreando, visitando, amando. Nem sempre nós conseguimos contemplar o quão útil isso é. Eu não sei se você em alguns momentos já se perguntou, qual é a utilidade disso tudo? Será que isso mesmo faz relevância? Será que é relevante nós estarmos aqui nesse domingo, reunidos? Será que é relevante tantas coisas que a gente faz dentro da obra de Deus, deixando tanto para trás, renunciando tanto? Mas essas palavras fazem sentido dentro de uma perspectiva de eternidade, dentro da perspectiva do reino de Deus que virá. Jesus não nos deixará sem recompensa. Haverá um galardão. Nós podemos viver um prenúncio às vezes desse galardão aqui na terra, e é bom quando isso acontece. Mas ele, em definitivo e em plenamente, não será nesse tempo, será no tempo da ressurreição. Jesus falou assim: guardai-vos de exercer os vossos atos de justiça perante os homens, para que eles te vejam, porque se vocês fizerem isso, vocês vão perder o galardão que vem do céu. Quando você orar, não faça como os hipócritas que vão na praça pública e que oram para ser visto pelos homens, mas tu fecha a porta do seu quarto e ora em secreto, porque o Pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Aquilo que a gente faz em secreto, em oculto, visando Deus, Ele promete
que Ele vai nos recompensar. Nosso trabalho no Senhor não será em vão. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Ele está acumulando para você um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corromper. E você vai ouvir: filho meu, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Paulo dizia: eu amo a vinda do Senhor, porque Ele tem uma coroa de glória preparada para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe o que era a coroa de glória? Era a recompensa daquele que vencia uma corrida ou uma competição olímpica. Aqui na terra, irmãos, nós estamos numa corrida, nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada. E olhe para mim aqui, essa vida é semente. Posso ouvir um amém? Assim como esse corpo é semente, o seu tempo aqui é semente, a sua dedicação no altar de Deus é semente, a sua oferta abnegada ao Senhor é semente, o seu evangelismo é semente, a sua santificação é semente, a sua pregação do evangelho é semente, as suas renúncias são sementes que vão frutificar no reino de Deus. Semeamos pouco para colher muito na eternidade com Cristo. Eu não sei direito, teologicamente, como serão essas recompensas, mas eu creio que Deus não ficará devendo para ninguém no seu reino, em nome de Jesus. Então, meu irmão, tenha esperança no galardão que vem do Senhor. Nós podemos ter esperança do verbo esperançar, que é fazer alguma coisa, fazendo 3 coisas, irmãos. Primeiro, cuidando do nosso corpo. Não sejamos como os gregos que falavam assim: o que eu faço com o meu corpo não importa, porque o que vale para Deus é o espírito. Não, Deus se importa com esse corpo, e é desse corpo que Ele vai transformar para fazer um novo corpo. Então, meu irmão, não importa como eu me comporto, não importa com quem eu me relaciono, não importa como eu me visto, não importa o meu comportamento ético, social, sexual, o que eu faço com o meu corpo, o que importa é o meu coração, o que importa é o seu coração, mas Deus se preocupa com o seu corpo. Por isso que Jesus veio em carne, porque Ele valoriza o corpo. Aleluia! Jesus veio em carne e habitou nesse mundo, e cuidou desse mundo. Por isso nós temos que também cuidar do mundo em que nós estamos. Temos que cuidar do meio ambiente, temos que cuidar da justiça. Jesus, Ele veio aqui e Ele entrou nesse mundo, e Deus vai restaurar essa terra, porque tudo pertence a Ele. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa que Deus nos deu, e principalmente, concluindo, cuidar da nossa justiça, porque nós vamos habitar no céu e numa terra onde a justiça será a lei e a regra. Nós precisamos nos acostumar agora com isso. Jesus veio plantar a semente de mostarda desse reino em nós, para que ela comece a crescer. Então nós temos que nos acostumar com essa justiça. Veja que quando você olha para Jesus, Ele se preocupou com isso.
Ele não só se preocupou, não, o importante é que a gente vai estar um dia lá no céu. Não, mas ele se preocupou com o órfão, ele se preocupou com a viúva, ele se preocupou com aquele que tinha fome, ele se preocupou com os leprosos que eram esquecidos, ele se preocupou com os deficientes físicos, ele incluiu as mulheres. Por quê? Porque ele veio implementar um reino de justiça. E todas as vezes que nós alimentamos essas atitudes, nós estamos alimentando a esperança que esse reino vai se estabelecer. Que venha a nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como já ela é feita no céu. E que o nosso corpo seja transformado, e que a nossa redenção seja completa. E que essas palavras possam trazer ao nosso coração conhecimento, consolo e esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero orar com você. Se você puder orar comigo agora, fechando os teus olhos. Talvez você ouviu tantas coisas que eu disse aqui. Talvez nem todas você tenha compreendido, nem todas você tenha entendido. Mas eu tenho certeza que você foi tocado por essa mensagem. E o principal dela é que Jesus é a nossa esperança. Nossa esperança para o agora. Nossa esperança para o amanhã. Toda a nossa esperança está em torno do Cordeiro. E eu queria orar por você. Que essa mensagem de ressurreição venha trazer vida ao seu coração. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, faça isso nessa noite, crendo nele como seu Senhor e como seu Salvador. Pai, nós temos a esperança da ressurreição, a esperança, Senhor Deus, que a morte não venceu a vida, que o mal não venceu o bem, mas que o amor venceu, e que a redenção restaurou o homem. Nós temos na ressurreição a esperança da eternidade, e nós temos na ressurreição a esperança do reencontro daqueles nossos amados que já partiram com o Senhor e que estão na sua presença hoje aguardando a ressurreição. Mas nós temos nessas palavras a esperança do reencontro, do reabraço, da reaproximação. E essa esperança é quem nos mantém de pé. Nós cremos que este mundo será redimido, Senhor. Nós cremos que o Senhor reinará nessa terra, Senhor. Que o Senhor reinará, Senhor Deus, e a Babilônia vai cair. Oh Deus, nós cremos que a Babilônia vai cair, oh Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor será o Rei justo, Senhor, sobre nós. Mas esse reinado não começa só amanhã, ele já começa hoje. Porque nós queremos que o Senhor reine em nossos corações, reine em nossas vidas, reine em nosso corpo. E nos ajude a viver aqui hoje, com o foco na eternidade, com foco no amanhã, com foco, Senhor Deus, ó Pai, na ressurreição. Aquele que perde, ganha, Senhor. Mas aquele que quer ganhar, perde. Aqueles que perdem a sua vida, Senhor, entregando ela ao Senhor, ganharão a vida eterna, a vida, Senhor Deus, ó Pai, que não pode ser roubada, que não pode ser furtada, que a enfermidade não rouba, Senhor, que o choro não vence. Ah, Jesus, enche essas casas, enche estas famílias com a bendita esperança que vem do Senhor, ó Pai. Ah, Senhor Deus, renova esse coração dessa minha amiga, desse meu amigo, desse meu irmão e dessa minha irmã, que está desesperançado hoje, despedaçado pelo caos. Acende, reacende a fé, Pai, e a esperança bendita, Senhor, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, nós te agradecemos, Pai, por este culto, por esta reunião
e por essa bendita oportunidade que o Senhor nos conferiu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a redenção desse corpo, para estarmos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Viva a tua ressurreição. Louvamos ao Senhor pela sua ressurreição, e nos ajude a espalhar essa mensagem, Senhor, de que o Senhor vive, de que o Senhor virá para nos buscar. Aleluia, louvado seja Deus, amém, glória a Deus.